As estepes geladas de Bing Province não paravam para ninguém. Eram terras de ventos cortantes e invernos implacáveis, onde a sobrevivência era uma arte e a fraqueza, um luxo que poucos podiam se dar. Foi ali, em meio ao uivo constante do vento, que ecoava como um lamento ancestral, e ao clangor distante de espadas que anunciavam a eterna guerra, que Lubu veio ao mundo. Seu nascimento não foi celebrado com berços macios ou canções de ninar. Para um bebê, nascido sob o signo da guerra, em um império que se desintegrava sob o peso de suas próprias ambições e traições, a vida era uma sinfonia dissonante de aço, neve e gritos de batalha. Sua infância não foi um período de inocência e brincadeiras, mas uma forja cruel, projetada para moldá-lo em algo mais afiado e impiedoso que qualquer lâmina já criada. Cada respiração era um desafio, cada dia uma lição brutal de sobrevivência em um mundo onde a compaixão era uma falha e a força a única moeda de valor. Desde os seus primeiros passos incertos, Lubu foi mergulhado em um regime de disciplina espartana que faria tremer os mais experientes guerreiros. Seus dias eram uma sucessão interminável de treinamentos exaustivos, muito antes que a maioria das crianças aprendesse a articular suas primeiras palavras. O arco, inicialmente mais alto e pesado que ele, tornava-se com o tempo e a repetição incessante uma extensão natural de seu braço. A montaria, instável e selvagem, um cavalo de guerra indomável, virava um segundo par de pernas, uma extensão de sua vontade. Seus músculos, ainda em formação, doíam constantemente, um tormento que se tornaria uma companhia familiar, mas a dor era apenas um lembrete constante de que estava ficando mais forte, mais resistente, mais letal. Aqueles que o criaram, figuras austeras e implacáveis, não viam nele uma criança a ser protegida, mas um futuro guerreiro, uma ferramenta de combate que um dia dominaria os campos de batalha e escreveria seu nome com sangue. Não havia espaço para hesitação, para piedade ou para qualquer vestígio de fraqueza, apenas a busca implacável e obsessiva pela perfeição militar. A violência era a linguagem dominante em sua criação, a gramática de seu universo. Não se tratava apenas de aprender a lutar, mas de abraçar a ferocidade inerente ao combate. Cada golpe de espada, cada flecha disparada, cada movimento de lança era executado com a intenção única e inabalável de derrubar o adversário, de aniquilá-lo. Os treinos não eram meras simulações controladas, muitas vezes resultavam em sangue, contusões e cicatrizes profundas, ensinando-o de forma visceral que no campo de batalha, a menor hesitação ou um erro mínimo custava a vida. Ele observava os guerreiros mais velhos, absorvendo suas táticas, seus movimentos fluidos e mortais, a frieza gélida em seus olhos ao enfrentar o perigo iminente. A disciplina era imposta com punhos de ferro, gravando em sua mente ainda jovem que a obediência cega e a força avassaladora eram os únicos caminhos para a glória e a sobrevivência. Ele era um protótipo de guerreiro, forjado no cadinho de um tempo implacável, onde apenas os mais fortes e cruéis sobreviviam para escrever seus nomes na história, ou no sangue de seus inimigos. Ele cresceu sob a tutela de mestres rigorosos que esperavam nada menos que a excelência absoluta. As estepes eram seu campo de treinamento ilimitado. O vento gélido, seu mestre silencioso, sussurrando segredos de combate em seus ouvidos. Não havia lendas de heróis idealizados em sua infância, apenas a realidade crua e brutal da guerra constante que assolava o império. Sua juventude foi um laboratório de habilidades letais, onde cada dia o aproximava da máquina de combate perfeita que ele estava destinado a se tornar. Lubu não sonhava com reinos a serem conquistados ou coroas a serem usadas, mas com o domínio absoluto da lança e do arco, com a sensação inebriante de poder que vinha ao superar e humilhar qualquer adversário que ousasse cruzar seu caminho.
Ele era um predador em formação, e o mundo logo sentiria a mordida letal do filho da espada. À medida que os anos se transformavam em sua adolescência, o nome Lu Bu começou a ecoar para além das terras frias de Bing Province, carregado pelo vento e pelas histórias de bravura sem paralelos. Não era mais apenas um prodígio entre os treinadores, mas um espetáculo nos campos de batalha simulados e reais. Sua destreza com o arco era lendária. Diziam que mesmo montado a cavalo em plena carga, Lu Bu conseguia acertar um alvo minúsculo a centenas de passos de distância, com uma precisão tão assombrosa que parecia desafiar as leis da física. Flechas zuniam do seu arco com a força de um raio, encontrando seus alvos com uma inevitabilidade fatal, fossem eles aves no céu ou inimigos em armadura. Era um arqueiro sem igual, e sua fama crescia a cada projétil disparado, pintando um retrato de um guerreiro que não errava. Contudo, era na sela de um cavalo que Lu Bu verdadeiramente se tornava uma força da natureza. Sua habilidade como cavaleiro era mais do que mera destreza, era uma simbiose perfeita entre homem e besta. Ele não apenas montava, ele dançava com o cavalo, movendo-se com uma fluidez que desafiava a velocidade e o caos do combate. Em meio a esquadrões de cavalaria, ele era um vulto imparável, sua lança perfurando fileiras inimigas como um raio, derrubando um após o outro com uma força brutal e uma velocidade vertiginosa. Testemunhas falavam de sua invencibilidade, de como parecia que ele, sozinho, podia desviar o curso de uma batalha inteira. A lenda de um guerreiro imbatível começou a se enraizar nas mentes das pessoas, espalhando-se como fogo selvagem por toda a província, chegando aos ouvidos de generais e senhores da guerra. Essa reputação, forjada em suor e sangue, não passou despercebida. Jing Yuan, um general influente e poderoso, governador da província de Bing, ouviu os rumores e viu o potencial bruto e selvagem em Lu Bu. Jing Yuan, um homem sagaz e ambicioso, estava sempre em busca de guerreiros excepcionais para fortalecer suas fileiras e seu próprio poder. Ele reconheceu em Lu Bu não apenas um exímio combatente, mas uma arma sem precedentes, capaz de inspirar tanto terror nos inimigos quanto admiração em seus aliados. O encontro entre os dois foi o ponto de virada na vida do jovem guerreiro. Jing Yuan, percebendo o vazio de afeto e a ambição latente no coração de Lu Bu, ofereceu-lhe mais do que um posto militar. Ofereceu-lhe um lar, um status elevado e, mais importante, o nome de filho. A adoção por Jing Yuan não foi apenas um ato formal. Foi um movimento estratégico que deu a Lu Bu acesso a uma influência e recursos que ele jamais teria sonhado em sua infância austera. Sob a tutela de Jing Yuan, a ascensão de Lu Bu foi meteórica. Ele não era apenas um general, mas o braço direito, o executor das ordens mais difíceis e perigosas de seu pai adotivo. Sua presença no campo de batalha era uma garantia de vitória para as forças de Jing Yuan e um presságio de morte para seus inimigos. A cada combate, a cada vitória esmagadora, a reputação de Lu Bu como o invencível se solidificava. Ele era o terror dos adversários, o orgulho de seu novo clã. Ninguém se atrevia a desafiá-lo diretamente, pois a mera visão de sua figura imponente na frente de batalha era suficiente para semear o pânico. Sua fama voava pelos céus, construindo um mito de poder inigualável, mas também, sem que ele soubesse, plantando as sementes para um futuro de glória e tragédia. O mundo começava a conhecer Lu Bu, o guerreiro que não podia ser derrotado. Enquanto Lu Bu forjava sua lenda nas frias estepes do norte, o coração do Império Han, a grandiosa capital Luoyang, ardia em um tipo diferente de fogo. A dinastia, que por séculos reinara soberana, agora cambaleava à beira do colapso.
Imperadores crianças eram meros fantoches nas mãos de eunuques corruptos e senhores da guerra ambiciosos que teciam intrigas nas sombras dos palácios dourados. A ordem social se desintegrava rapidamente. Bandidos e rebeldes, antes meras pragas locais, agora infestavam as estradas e o campo, saqueando e aterrorizando a população. O povo, faminto e desesperado, clamava por um salvador que nunca vinha, ou talvez o que viesse fosse ainda pior. O caos era a nova normalidade, e nesse vácuo de poder, figuras sinistras emergiam das margens da sociedade. Foi nesse cenário de anarquia e desespero que Dong Zhuo fez sua entrada triunfal, ou seria melhor dizer, sua entrada brutal, em Luoyang. Ele não era um general de nobre linhagem ou um erudito respeitado. Dong Zhuo era um senhor da guerra da província de Liang, um homem de físico colossal e temperamento ainda mais grandioso, conhecido por sua crueldade e astúcia. Com um exército forjado em incessantes escaramuças na fronteira ocidental, ele marchou sobre a capital não para restaurar a ordem, mas para dominá-la. Seu pretexto era proteger o jovem imperador Shao, mas suas intenções eram claras: tomar o controle do governo e da própria dinastia Han. A cidade, já enfraquecida por conflitos internos e pela ausência de uma liderança forte, caiu sob seu jugo sem grande resistência. A chegada de Dong Zhuo não trouxe a paz esperada, mas uma nova camada de terror e opressão. Dong Zhuo rapidamente consolidou seu poder através de uma série de atos audaciosos e impiedosos. Depois o imperador Shao, colocando em seu lugar o imperador Xian, ainda mais jovem e manipulável. Em seguida, massacrou os eunuques remanescentes que haviam sido a praga do império por décadas e perseguiu os últimos membros da corte que se opunham a ele. As ruas de Luoyang, antissímbolos de civilidade, tornaram-se palcos de execuções públicas e demonstrações de força brutal. Ninguém estava seguro, nem mesmo os mais influentes. A vontade de Dong Zhuo era a lei, e ele a impunha com uma tirania que chocava até mesmo os corações mais endurecidos. Seu reinado de terror era a manifestação física do colapso final da outrora gloriosa dinastia Han. O império estava em frangalhos e a capital sob o controle de um tirano impiedoso. A promessa de ordem se transformou em uma ditadura sanguinária. Dong Zhuo, com sua ambição insaciável e sua disposição para esmagar qualquer oposição, tornou-se a figura central do drama que se desenrolava. Ele precisava de homens fortes e destemidos para manter seu controle, e seu olhar voraz se voltaria para os talentos mais temidos do norte. O cenário estava montado para a chegada de Lu Bu, um predador encontrando seu lugar em um covil de lobos, e o preço dessa aliança seria alto. A reputação do filho da espada, embora brilhante, seria logo manchada pela sombra da ambição desmedida e da traição que se aproximava. A notícia da ascensão de Dong Zhuo ao poder em Luoyang e as atrocidades que a acompanhavam logo chegou aos ouvidos de Ding Yuan. O general de Bing Province, vendo a tirania se espalhar, reuniu suas forças e marchou em direção à capital, determinado a confrontar o usurpador e restaurar a ordem. Ao seu lado, como sempre, estava seu filho adotivo, Lu Bu, a ponta de lança de seu exército, a personificação da força e da lealdade que Ding Yuan tanto prezava. A reputação de Lu Bu já era formidável, e sua presença impunha respeito e medo em qualquer campo de batalha. Ding Yuan acreditava ter em Lu Bu a arma perfeita para desafiar o tirano de Liang. No entanto, Dong Zhuo não era apenas um bruto. Ele era um mestre da manipulação, um estrategista astuto que entendia o poder do suborno e da tentação. Ao observar Lu Bu do outro lado do campo de batalha, Dong Zhuo viu mais do que um guerreiro formidável. Viu um homem com uma ambição latente, um desejo por poder e reconhecimento que talvez seu pai adotivo não pudesse saciar plenamente.
Ele sabia que Lu Bu era insuperável em combate, mas também percebia uma vulnerabilidade, uma sede por glória e riqueza que poderia ser explorada. Assim, Dong Zhuo enviou emissários secretos ao acampamento de Jing Yuan, não para negociar, mas para corromper. As ofertas de Dong Zhuo eram irrecusáveis. Ouro, pilhas e pilhas de tesouros que cegariam qualquer mortal. Poder e uma posição que fariam dele um dos homens mais influentes do império, superando em muito o que Jing Yuan poderia oferecer, e talvez o mais tentador de tudo para um cavaleiro como Lu Bu, o lendário cavalo Red Hair. Diziam que Red Hair podia cobrir 1000 li em um único dia, uma montaria de fogo e fúria, digna apenas do maior dos guerreiros. Era o presente supremo para um homem que vivia sobre a sela, um símbolo de status e velocidade inigualáveis. A mente de Lu Bu, forjada na disciplina, mas agora exposta a uma tentação de proporções épicas, começou a vacilar. As promessas de Jing Yuan empalideciam diante do esplendor das ofertas de Dong Zhuo. A escolha de Lu Bu, quando finalmente veio, foi brutal e definitiva. Na calada da noite, movido por uma ambição que superava qualquer laço de lealdade ou gratidão, Lu Bu empunhou sua alabarda não contra um inimigo desconhecido, mas contra seu próprio pai adotivo, Jing Yuan. O golpe foi rápido, traiçoeiro e fatal. Jing Yuan, que o acolheu, treinou e elevou, jazia morto, vítima da própria ambição que tentou nutrir em seu filho adotivo. O corpo de Jing Yuan foi exibido como um troféu, uma prova irrefutável da nova aliança entre Lu Bu e Dong Zhuo. Naquele dia, a reputação de invencibilidade de Lu Bu foi cimentada com sangue, mas sua alma foi manchada pela primeira vez com o rótulo infame: traidor. O filho da espada havia se tornado o traidor, um título que o seguiria por toda a sua vida errante e sangrenta. Sua lealdade era tão volátil quanto o vento, e o mundo havia acabado de aprender essa lição da maneira mais dura. Com a traição de Jing Yuan consumada, Lu Bu ascendeu rapidamente ao lado de Dong Zhuo. Ele não era mais apenas o filho adotivo de um general influente. Ele era agora o principal executor da vontade do tirano, sua sombra imponente e letal. A corte imperial de Luoyang, já sob o domínio do medo, tremeu ainda mais com a chegada dessa nova dupla. Dong Zhuo havia encontrado em Lu Bu a ferramenta perfeita para impor sua tirania. Um guerreiro sem par, sem escrúpulos, cuja força era tão temida quanto sua lealdade era questionável. Lu Bu, por sua vez, encontrava no caos e na brutalidade de Dong Zhuo um palco perfeito para exibir sua própria ferocidade. Ao lado de seu novo mestre, Lu Bu se tornou o terror de Luoyang. Sua presença era suficiente para calar sussurros de descontentamento e esmagar qualquer resquício de rebelião. Ele era a personificação da violência de Dong Zhuo, o punho de ferro que aplicava a lei do tirano. Com sua alabarda de 2 pontas, a temível Fang Tian Huaji, ele avançava sem piedade. Diziam que um único golpe de sua arma era capaz de decapitar 2 homens, ou de desviar uma saraivada de flechas, como se fossem meros insetos. Sua força era inigualável, e ele não hesitava em usá-la para eliminar qualquer um que se atrevesse a desafiar a autoridade de Dong Zhuo. As execuções públicas tornaram-se rotina nas ruas da capital, e Lu Bu era frequentemente o carrasco, ou pelo menos o garantidor de que a justiça de Dong Zhuo, fosse aplicada sem contestação. Nobres que ousassem criticar, oficiais que tentassem subverter o regime, ou mesmo cidadãos comuns que fossem pegos em atos de desafio, todos enfrentavam a fúria do demônio de Luoyang. Lu Bu era um espetáculo de selvageria em combate, um monstro em forma humana, e sua reputação de invencibilidade era alimentada a cada oponente derrubado. Ele não demonstrava hesitação ou remorso, apenas uma eficiência fria e brutal em cumprir as ordens de seu senhor.
A corte, antes palco de intrigas e jogos de poder sutis, transformou-se em um palco de horror e submissão. Aonde quer que Dong Zhuo fosse, Lu Bu o seguia, uma torre de músculos e intenção assassina. Ninguém ousava levantar a voz contra o tirano quando Lu Bu estava por perto, pois sabiam que a morte viria rápida e sem aviso, pelas mãos do guerreiro mais temido do Império. Ele não era apenas um guarda-costas, era um símbolo do novo poder que regia Luoyang. Um poder construído sobre o medo, a opressão e a completa falta de moralidade. Sua imagem, alta e intimidadora, com sua armadura e sua alabarda mortal, era a última coisa que muitos viam antes de sua própria ruína, gravando seu nome na história do terror imposto por Dong Zhuo. Ainda que o terror imposto por Dong Zhuo e a força bruta de Lu Bu parecessem inabaláveis sobre Luoyang, a tirania por sua própria natureza é insustentável. Longe dos portões da capital e mesmo dentro das sombras do próprio palácio, a chama da resistência começava a se acender. Por todo o vasto Império Han, sussurros de descontentamento, que antes eram apenas murmúrios isolados, começaram a se transformar em gritos de guerra audíveis. Senhores da guerra ambiciosos e líderes de clãs que haviam jurado lealdade à dinastia, agora indignados com a deposição do imperador legítimo e os atos de barbárie contínuos de Dong Zhuo, começaram a articular planos para uma coalizão massiva. Exércitos eram mobilizados em diferentes províncias, reunindo tropas e recursos, e a ideia de uma campanha punitiva, uma cruzada para derrubar o rebelde da capital, ganhava força diariamente. O temor, antes dominante, estava sendo lentamente superado por uma indignação coletiva que fervilhava sob a superfície de Luoyang, um presságio de tempestade iminente. Dentro da própria corte, apesar da aparente estabilidade mantida pelo medo, a tensão entre mestre e pupilo era uma ferida aberta, crescendo a cada dia. Lu Bu, apesar de seu poder indiscutível e da posição elevada que Dong Zhuo lhe concedera, inclusive o reconhecendo como filho adotivo novamente, não era cego para a natureza volátil e traiçoeira de seu novo pai. Ele testemunhava a crueldade arbitrária de Dong Zhuo, uma brutalidade que não poupava nem mesmo seus próprios aliados mais próximos ou a população indefesa. Essa observação constante gerava uma semente de desconfiança e talvez até mesmo de cansaço. Dong Zhuo, por sua vez, embora completamente dependente da força inigualável de Lu Bu para manter seu controle sobre o Império, via seu campeão com uma mistura de admiração grudada a uma profunda e constante desconfiança. Afinal, Lu Bu já havia traído um pai adotivo para se juntar a ele. Quem poderia garantir que não faria o mesmo novamente se uma oferta ainda mais tentadora surgisse? Essa desconfiança mútua, uma paranoia subjacente, era como um veneno lento, corroendo a frágil lealdade aparente que os unia e tornando a relação entre eles uma bomba relógio. Enquanto Lu Bu era universalmente temido por sua habilidade inigualável em combate, sua presença no campo de batalha era sinônimo de pânico para os inimigos e de esperança para seus aliados. Ele era, ao mesmo tempo, amplamente desprezado por quase todos que o conheciam. A corte imperial, embora coagida a obedecê-lo e a se curvar à sua presença, via-o como um bruto sem refinamento, um selvagem que havia assassinado seu próprio benfeitor por pura ganância. Os cidadãos de Luoyang, aterrorizados por seus atos de violência impiedosa e pelas execuções públicas que ele supervisionava, o viam como um demônio sanguinário, a personificação mais grotesca da opressão de Dong Zhuo. Até mesmo os próprios soldados de Dong Zhuo, embora respeitassem sua força sobre-humana e sua proeza marcial, não o viam como um líder digno de verdadeira lealdade ou admiração. Para eles, Lu Bu era um mercenário de habilidades extraordinárias e uma moralidade inexistente. Ele era um homem de poder imenso, incontestável,
mas completamente isolado, sem amigos verdadeiros, sem aliados confiáveis, além daquele a quem servia por pura conveniência e interesse próprio. A ironia da situação era palpável e cruel. O homem mais temido do Império, cuja lança e arco eram inigualáveis, era, ao mesmo tempo, o mais desprezado e solitário. Sua reputação de invencível permanecia intacta em termos de proezas marciais, mas agora estava intrinsecamente ligada à sua fama infame de traidor e carrasco. A grandiosidade de suas vitórias no campo de batalha era eclipsada, manchada pela sombra escura de suas ações desonrosas. O esplendor de sua armadura, o brilho ameaçador de sua alabarda e a figura imponente que ele projetava escondiam uma alma isolada, cercada por inimigos em potencial e por um pai adotivo que, no fundo, ele sabia ser tão instável, cruel e volátil quanto ele próprio. Lu Bu era o protetor de um império em colapso e de um tirano odiado, e o peso dessa posição precária começava a se fazer sentir com força total, preparando o terreno para a inevitável ruptura que novamente se aproximava no horizonte. O reino de terror de Dong Zhuo não podia durar para sempre. A crescente coalizão de senhores da guerra no leste era uma ameaça iminente, mas a verdadeira facada viria de dentro. A figura central dessa resistência interna era Wang Yun, um oficial da corte Han de grande integridade e astúcia. Ele observava com horror a destruição que Dong Zhuo causava ao império e, mais importante, notava a crescente fissura entre o tirano e seu mais temível guardião, Lu Bu. Wang Yun era um mestre da manipulação e reconheceu na ambição e na volubilidade de Lu Bu a chave para desmantelar o regime de Dong Zhuo. Wang Yun, junto com outros conspiradores, começou a trabalhar nos bastidores, tecendo uma teia de intrigas. Seu plano era ousado e dependia de explorar as fraquezas de ambos os homens. Eles alimentaram o ego de Lu Bu com lisonjas e promessas, pintando um futuro onde ele seria a figura central, o verdadeiro poder por trás de um Han restaurado. Mais sutilmente, eles instigaram a paranoia de Dong Zhuo contra Lu Bu, usando pequenos incidentes e meias-verdades para semear a dúvida. A tensão já existente entre os dois, alimentada pela desconfiança mútua e a natureza imprevisível de Dong Zhuo, rapidamente se transformou em uma aversão mútua, um barril de pólvora esperando por uma faísca. A faísca veio na forma de Diao Chan, uma das mais famosas belezas dos Três Reinos. Wang Yun a usou como parte de um plano engenhoso. Primeiro, Diao Chan foi prometida em casamento a Lu Bu, conquistando seu coração e sua lealdade. Em seguida, Wang Yun a apresentou a Dong Zhuo, que, deslumbrado por sua beleza, tomou-a para si, quebrando a promessa feita a Lu Bu. Esse ato, calculado para humilhar e enfurecer Lu Bu, funcionou perfeitamente. O guerreiro, já irritado com o comportamento errático de Dong Zhuo e seduzido pelas promessas de Wang Yun, sentiu-se pessoalmente traído. O amor, ou o que ele entendia por amor, tornou-se o catalisador final para a sua decisão. A conspiração atingiu seu clímax. Com a mente envenenada pela traição de Dong Zhuo e as promessas de Wang Yun, Lu Bu finalmente aceitou a proposta de assassinar o tirano. O palco estava montado para mais um ato de traição épica. Dong Zhuo, confiante em sua segurança e na lealdade de seu filho, foi atraído para uma armadilha dentro do palácio. Ele acreditava que estava sendo convocado para receber a abdicação do imperador, um sinal de seu poder absoluto. No entanto, o que o esperava não era uma coroação, mas o aço frio da alabarda de Lu Bu. O golpe foi rápido e brutal. Lu Bu, com suas próprias mãos e a força que o tornara lendário, assassinou Dong Zhuo, seu segundo pai adotivo, encerrando o reinado de terror de uma das figuras mais odiadas da história chinesa. Foi uma nova traição, uma mancha indelével em seu nome, mas que libertou Luoyang do tirano.
A morte de Dong Zhuo pelas mãos de Lu Bu deveria ter sido um momento de triunfo, um ato que o transformaria em um herói, um libertador da tirania. Afinal, ele havia livrado o império de um dos seus maiores algozes. No entanto, o que Lu Bu esperava ser um clamor de louvor rapidamente se transformou em um coro de repulsa e desconfiança. As pessoas não viam nele um salvador, mas um arauto de caos. Sua fama de invencível era agora inseparável da marca de traidor. A sociedade, a corte e até mesmo aqueles que secretamente conspiraram com ele recusaram-se a aceitar Lu Bu como um líder legítimo ou um novo protetor. A razão para essa rejeição era profunda e multifacetada. Lu Bu já havia traído seu primeiro pai adotivo, Jing Yuan, para se aliar a Dong Zhuo. Agora, ele havia assassinado o próprio Dong Zhuo. Essa sucessão de traições criou um precedente aterrorizante. Ninguém confiava em sua lealdade, pois ele havia provado ser um homem sem princípios, capaz de virar-se contra qualquer um por ambição ou por uma nova tentação. Havia o medo palpável de que Lu Bu, com sua força inigualável e seu histórico de brutalidade, se tornasse o próximo tirano, ainda mais perigoso que Dong Zhuo, pois era menos previsível e mais letal em combate. A sombra de suas ações pairava pesadamente sobre ele, obscurecendo qualquer vislumbre de virtude que pudesse ter. Com a morte de Dong Zhuo, seu exército, que era em grande parte composto por homens leais à sua família, liderados por seus generais como Li Jue e Guo Si, virou-se contra Lu Bu. Em vez de ser aclamado, ele se viu encurralado. A capital que ele havia libertado tornou-se um lugar perigoso demais para ele. As forças restantes de Dong Zhuo, vingativas e numerosas, lançaram-se em sua perseguição, forçando-o a uma retirada apressada e desorganizada. Lu Bu, o guerreiro que nunca havia sido derrotado em um duelo, viu-se incapaz de conter a maré de hostilidade e o exército que desejava sua cabeça. Ele teve que fugir de Luoyang, a cidade que ele havia dominado e ensanguentado, agora banido e caçado. Assim, teve início a longa e errante jornada de Lu Bu pelos domínios divididos da China. Sem uma base de poder própria, sem aliados confiáveis e com uma reputação manchada que o precedia, ele foi forçado a vagar de província em província, buscando refúgio e serviço sob outros senhores da guerra. Cada porta que batia era aberta com desconfiança, pois todos conheciam seu histórico de traição. Ele era um talento militar sem igual, uma arma ambulante, mas ninguém ousava confiar plenamente nele. Sua vida se tornou um ciclo de buscar um mestre, servir por um tempo e, inevitavelmente, romper essa aliança, seja por sua própria instabilidade, pela desconfiança de seus anfitriões ou pela tentação de uma nova oportunidade. A glória de sua força era sua única companhia, em uma existência de constante busca por um lugar ao sol que nunca durava. Após ser expulso de Luoyang, a vida de Lu Bu transformou-se em uma saga de constante movimento, uma busca incessante por um lugar que nunca se fixava. Ele era um guerreiro sem igual, um ativo militar de valor incalculável, mas sua reputação de traidor era um fardo ainda mais pesado que sua alabarda. Nenhuma aliança durava e nenhum senhor da guerra ousava confiar plenamente naquele que já havia derrubado 2 pais adotivos. Ele se tornou, de fato, o general sem dono, um lobo solitário, forçado a vagar entre os poderosos senhores da guerra que agora disputavam os fragmentos do Império Han. Sua primeira parada significativa foi com Yuan Shao, um dos senhores da guerra mais proeminentes e ambiciosos do norte. Yuan Shao, embora cauteloso, reconheceu o potencial de Lu Bu e o empregou em suas campanhas contra outros rivais. Lu Bu, com sua ferocidade habitual, provou ser um recurso valioso, esmagando exércitos e conquistando vitórias. No entanto,
Sua arrogância e sua incapacidade de se submeter à autoridade de Yuan Shao, somadas à desconfiança que o próprio Yuan Shao nutria, rapidamente levaram ao atrito. Lu Bu via Yuan Shao como alguém que não o valorizava o suficiente, enquanto Yuan Shao temia a crescente influência e a natureza imprevisível de Lu Bu. A aliança desmoronou e Lu Bu teve que seguir em frente, novamente sem um lar permanente. Depois de Yuan Shao, Lu Bu tentou a sorte com Zhang Yang, outro senhor da Guerra Menor, na esperança de encontrar um refúgio mais tranquilo. Zhang Yang, que de fato o via com alguma simpatia e respeito, concedeu-lhe terras e tropas. Contudo, a natureza inquieta de Lu Bu e as intrigas de seus próprios subordinados, que sempre tramavam por mais poder, tornaram essa paz de curta duração. A fama de Lu Bu de ser um mercenário de lealdade duvidosa impedia que qualquer relacionamento se aprofundasse em confiança. Ele estava preso em um ciclo vicioso. Ser valioso demais para ser ignorado, mas perigoso demais para ser confiável. Foi então que ele cruzou o caminho de Liu Bei, o futuro imperador Shu Han, conhecido por sua virtude e humanidade. Liu Bei, em um ato de grande boa vontade, ou talvez ingênua confiança, ofereceu refúgio a Lu Bu quando este estava encurralado por inimigos. A princípio, parecia que Lu Bu finalmente havia encontrado um líder digno, e Liu Bei via nele um grande talento para proteger suas terras. Por um breve período, a trégua prevaleceu, mas a verdadeira natureza de Lu Bu, aliada à sua inveja pela popularidade e moralidade de Liu Bei, e sua insaciável sede por mais poder, se manifestaria novamente. Ele não servia a ninguém além de si mesmo, e qualquer aliança era meramente um meio para seu próprio avanço. As sementes de mais uma traição já estavam plantadas, esperando o momento certo para germinar e devastar. Apesar de ter encontrado refúgio temporário e, por um breve momento, até mesmo a confiança de Liu Bei, a natureza inquieta e ambiciosa de Lu Bu provou ser irresistível. A aparente estabilidade sob Liu Bei não era suficiente para um homem que via o poder como seu único fim. A cidade de Xiapi, uma fortificação estratégica e próspera, era cobiçada por muitos, e Lu Bu a via como a base perfeita para estabelecer seu próprio domínio, cansado de ser um mero hóspede. A oportunidade surgiu quando Liu Bei estava ausente, engajado em uma campanha contra Yuan Shu. Lu Bu, percebendo a vulnerabilidade, não hesitou em atacar, mais uma vez traindo a confiança de seu anfitrião. O cerco e a tomada de Xiapi foram um testemunho da brutalidade e eficiência militar de Lu Bu. Ele não se importava com as consequências morais de suas ações, apenas com a vitória. Usando sua formidável cavalaria e sua habilidade de combate inigualável, ele esmagou as defesas de Liu Bei com uma ferocidade avassaladora. A cidade caiu rapidamente sob seu controle, consolidando um território que ele poderia chamar de seu. No entanto, sua tomada de Xiapi não foi apenas um ato de conquista militar. Foi um ato de profunda deslealdade que selou sua reputação como o mais volátil dos generais. Para solidificar ainda mais sua posição e demonstrar seu desprezo pelas convenções, Lu Bu cometeu um ato que chocou a todos. Ele tomou à força a esposa de um general de Liu Bei, consolidando não apenas o território, mas também o escândalo e a humilhação para seus inimigos. Esse ato impensado apenas aprofundou o abismo entre ele e a pouca virtude que ainda restava naqueles tempos turbulentos. Com Xiapi sob seu controle, Lu Bu finalmente tinha uma base de poder, mas o custo foi a completa e irremediável destruição de sua reputação. A essa altura, não havia um único senhor da guerra no Império Han que confiasse nele. Onde quer que seu nome fosse mencionado, era acompanhado de sussurros de traição, ganância e crueldade. Ele era o general,
que havia traído seu pai adotivo 2 vezes, que havia assassinado seu benfeitor e que agora havia roubado a base de um aliado que lhe ofereceu refúgio. Ele era, sem dúvida, o mais poderoso em combate individual. Um guerreiro lendário, capaz de feitos sobre-humanos no campo de batalha, mas sua palavra não valia nada. Sua lealdade era comprada pelo maior lance e, mesmo assim, era uma lealdade que poderia se desfazer a qualquer momento, ao menor sinal de uma nova oportunidade ou de uma ofensa percebida. Apesar de ninguém mais confiar em Lu Bu, todos, sem exceção, tremiam ao vê-lo em combate. Sua presença no campo de batalha era um presságio de morte e destruição. Seu machado, a Fan Tian Huaji, dançava em suas mãos com uma letalidade hipnotizante, derrubando inimigos em massa. Sua montaria, o lendário Red Hair, parecia um demônio em galope, inatingível e imparável. Mesmo os mais corajosos generais hesitavam em enfrentá-lo em um duelo, pois sabiam que a derrota e provavelmente a morte era quase certa. Essa era a dualidade de Lu Bu, um gênio da guerra, um destruidor de exércitos, mas um homem sem honra, condenado a uma existência de glória solitária e temida. Ele havia se tornado uma força da natureza sem bússola moral, temido e respeitado apenas por sua capacidade de matar. A tomada de Xiape por Lu Bu e sua subsequente ocupação, marcada por atos de traição e desrespeito, selaram seu destino. Sua base, que ele esperava que se tornasse um bastião de seu poder, transformou-se em um ímã para a retaliação. A aliança que ele havia quebrado com Liu Bei e a reputação de deslealdade que ele ostentava não poderiam ser ignoradas pelos grandes senhores da guerra. O mais proeminente deles, Cao Cao, um estrategista brilhante e senhor da guerra em ascensão, havia consolidado sua posição como a figura dominante no norte. Com uma inteligência astuta e um exército disciplinado, Cao Cao via Lu Bu não apenas como um incômodo, mas como uma ameaça à estabilidade que ele tentava impor. Cao Cao estava determinado a eliminar Lu Bu de uma vez por todas. Sua visão ia além de uma simples vingança. Ele buscava consolidar seu poder e eliminar um elemento imprevisível e perigoso do tabuleiro político. Para essa tarefa monumental, ele sabia que precisaria de mais do que apenas sua própria força. Ele buscou uma aliança estratégica com Liu Bei, o homem que havia sido diretamente traído por Lu Bu e que, portanto, tinha um profundo interesse pessoal na queda do general sem dono. Liu Bei, apesar de sua natureza mais benevolente, havia sofrido a perda de Xiape e a humilhação pessoal, e estava mais do que disposto a unir forças com Cao Cao para derrubar seu algoz. Assim, os dois maiores poderes do norte formaram uma coalizão formidável. Os vastos exércitos de Cao Cao, liderados por alguns dos generais mais competentes da época, e as forças de Liu Bei, motivadas por uma vingança justa. O objetivo era claro: acabar com Lu Bu e seu reinado de terror em Xiape. O cerco de Xiape não seria uma simples escaramuça, mas um confronto épico, um teste final para a lendária invencibilidade de Lu Bu. As forças combinadas se aproximaram da cidade, transformando-a em uma fortaleza sitiada com milhares de soldados cercando-a por todos os lados. A estratégia de cerco foi implacável. Cao Cao sabia que Lu Bu era um guerreiro fenomenal, capaz de defender sua posição com unhas e dentes. Ele não planejava um assalto direto imprudente, mas sim uma guerra de desgaste, projetada para esgotar os recursos e o moral dos defensores. As tropas de Cao Cao começaram a desviar o rio Si para inundar a cidade, uma tática devastadora que transformaria Xiape em um pântano inabitável. A pressão sobre Lu Bu e seus homens era imensa. O cerco não era apenas militar, era psicológico, com a esperança se esvaindo a cada dia que passava, sob a vigilância constante dos exércitos unidos. A armadilha estava armada, e Lu Bu, o homem que havia traído a todos, estava agora encurralado, com o destino do império se voltando contra ele.
Encurralado em Xiape, com os exércitos combinados de Cao Cao e Liu Bei fechando o cerco e as águas do rio Si inundando suas defesas, Lu Bu se viu em sua situação mais desesperadora. Contudo, em vez de capitular, o guerreiro lendário resistiu como um leão encurralado. Sua determinação em combate era visceral, quase animalesca. Lu Bu, com sua força inigualável e sua lança devastadora, lançava-se em incursões ousadas contra as linhas sitiantes. Cada surtida era um espetáculo de fúria e habilidade, com ele cortando e derrubando inimigos aos montes, provando mais uma vez porque era considerado o maior guerreiro do Império. Ele defendia cada palmo de terra com uma tenacidade brutal, transformando a resistência de Xiape em um novo capítulo de sua lenda pessoal. A defesa de Lu Bu foi tão feroz que se tornou material para contos e canções. As flechas choviam sobre as paredes da cidade, mas ele parecia intocável. Sua voz, um rugido em meio ao caos, incentivava seus homens a lutar até o último fôlego. As tentativas de assalto de Cao Cao eram repelidas com perdas pesadas, e até mesmo o astuto estrategista começou a duvidar da capacidade de quebrar a vontade de Lu Bu através de força bruta. A resiliência de Lu Bu era um testemunho de seu puro poder de combate e de sua recusa em ceder. Ele parecia imune ao desespero, e sua defesa tornou-se uma lenda, um exemplo de como um único homem podia, por um tempo, desafiar o destino. No entanto, a resistência de Lu Bu, por mais gloriosa que fosse, era minada por dentro. A personalidade tirânica de Lu Bu, que se manifestava em acessos de raiva e desconfiança, havia alienado até mesmo seus próprios generais. A falta de suprimentos devido ao cerco e as inundações começaram a corroer o moral das tropas, mas foi a crueldade e a paranoia de Lu Bu que acabaram com a lealdade de seus comandantes. Ele desconfiava de todos, punia severamente por erros menores e se recusava a ouvir conselhos, o que era um erro fatal em uma situação tão precária. A semente da traição, que ele próprio havia plantado em sua vida, agora brotava em seu próprio acampamento. A gota d'água veio quando Hou Cheng, Song Xian e Wei Shu, 3 de seus próprios generais, decidiram que não podiam mais suportar a situação. Eles estavam exaustos pelo cerco, desmoralizados pela tirania de Lu Bu e aterrorizados pela tática de inundação de Cao Cao. Percebendo que a derrota era inevitável e que Lu Bu, em sua obstinação, os levaria à ruína, eles agiram. Capturaram Lu Bu, enquanto ele estava exausto e enfraquecido pela fome e pela luta incessante. Amarraram-no e abriram os portões de Xiapi para os exércitos de Cao Cao e Liu Bei. A lenda de Lu Bu, o invencível, chegava ao seu fim, não por um golpe direto do inimigo, mas pela deslealdade de seus próprios homens, uma ironia amarga para o maior traidor do Império. Com a rendição de Xiape e a traição de seus próprios generais, Lu Bu foi finalmente capturado. O guerreiro que se orgulhava de sua invencibilidade em combate direto, que nunca havia sido derrubado por um oponente à altura, encontrou seu fim nas mãos de seus próprios homens, exaustos e desesperados. Ele foi levado, amarrado e desarmado perante os 2 maiores senhores da guerra da época, Cao Cao, o astuto e implacável estrategista que orquestrou o cerco, e Liu Bei, o benfeitor traído que buscava justiça. A cena era um contraste cruel com a glória que Lu Bu havia exibido em incontáveis batalhas. O general sem dono estava agora à mercê de seus inimigos. Apesar da humilhação de sua captura, a personalidade de Lu Bu era inabalável em sua arrogância e autoconfiança. Ele, que havia traído a todos, ainda acreditava que sua habilidade marcial era um trunfo tão grande que garantiria sua sobrevivência. Diante de Cao Cao, Lu Bu, com uma audácia espantosa, fez um último e desesperado apelo.
Ele ofereceu seus serviços ao Senhor da Guerra, afirmando que, se fosse poupado, poderia se tornar o mais leal e formidável de seus generais. Com sua força e a inteligência de Cao, ele argumentou: o império seria facilmente conquistado. Sua proposta era simples: uma nova aliança, uma nova chance de glória, desta vez sob o comando do homem mais poderoso do norte. Lu Bu, em sua súplica, não poupou elogios a Cao, buscando manipular a ambição do estrategista. Ele alegou que era a única peça que faltava no tabuleiro de Cao, a arma definitiva capaz de esmagar qualquer resistência restante. Sua promessa era de lealdade eterna, uma frase que soava vazia e irônica, vinda de um homem cujo nome era sinônimo de traição. Ele tentou convencer Cao de que seus erros passados eram apenas o resultado de circunstâncias infelizes ou da incompetência de seus antigos mestres. Ele era um talento bruto. Ele insistiu que apenas precisava do líder certo para ser devidamente canalizado. A voz que outrora comandava exércitos em combate, agora implorava por uma segunda chance, um paradoxo cruel para o outrora invencível. A corte, cheia de generais e conselheiros de Cao, observava a cena em silêncio tenso. Muitos tremiam diante da mera presença de Lu Bu, lembrando-se de sua ferocidade e dos horrores que ele havia infligido. Outros, mais pragmáticos, poderiam até ver um certo valor na proposta de Lu Bu, dado seu poder em combate. A decisão recaía totalmente sobre Cao, que com sua mente calculista pesava os prós e contras de ter um guerreiro tão poderoso e volátil ao seu lado. Seria Lu Bu um ativo inestimável ou uma serpente que inevitavelmente morderia a mão que o alimentou? O destino do demônio de Luoyang estava nas mãos de seus inimigos. O silêncio na tenda de comando de Cao era pesado, preenchido apenas pela tensão da decisão iminente. Lu Bu, o lendário guerreiro amarrado, aguardava a sentença, ainda confiante em sua inigualável habilidade marcial como seu último trunfo. A tentação de ter um combatente tão formidável como Lu Bu sob suas ordens era sedutora para Cao, um homem que valorizava o talento acima de tudo. Por um breve momento, parecia que a balança poderia pender a favor de Lu Bu, que a necessidade pragmática de um general como ele superaria o histórico de traições. Foi então que Liu Bei interveio. Com sua voz calma, mas carregada da sabedoria e da amargura de quem já havia sido traído, ele dirigiu-se a Cao com uma pergunta retórica que selaria o destino de Lu Bu. Senhor Cao, não se lembra do que Lu Bu fez a Jing Yuan e a Dong Zhuo? A lembrança foi um golpe certeiro. As palavras de Liu Bei não foram um grito de vingança, mas um alerta pragmático. Ele não precisava detalhar as atrocidades. O próprio histórico de Lu Bu era sua condenação. Liu Bei destacou a natureza intrinsecamente volátil e desleal do guerreiro, argumentando que Lu Bu, por mais poderoso que fosse, seria sempre uma ameaça, um veneno que inevitavelmente corroeria a base de qualquer nova aliança. Confiar em Lu Bu seria o mesmo que abraçar uma serpente, com a certeza de ser mordido. O conselho de Liu Bei ressoou profundamente com Cao. Ele era um líder calculista, que entendia que a lealdade, mesmo que rara, era mais valiosa a longo prazo do que a força bruta sem princípios. A sugestão de Liu Bei desfez qualquer ilusão de que Lu Bu pudesse mudar ou ser contido. Cao percebeu que, por mais útil que Lu Bu pudesse ser no campo de batalha, sua presença causaria mais problemas do que soluções. Ele semearia desconfiança entre os outros generais e sua imprevisibilidade representaria um risco constante à sua autoridade e à estabilidade de seu domínio. A ambição e a traição de Lu Bu eram uma doença sem cura.
Sem piedade e com uma frieza característica, Cao Cao proferiu a sentença. A decisão foi rápida e definitiva. Não haveria segunda chance para o demônio de Luoyang. Ele ordenou a execução imediata de Lu Bu. O guerreiro, que havia esmagado tantos inimigos e construído uma lenda de invencibilidade, finalmente encontrou seu fim. Ele foi levado para fora da tenda e, em um momento que marcou a história dos 3 reinos, Lu Bu foi executado, provavelmente decapitado, encerrando a vida do homem mais temido e traiçoeiro daquele período. Sua morte não foi um ato de bravura no campo de batalha, mas o destino inevitável de um homem que queimou todas as pontes com sua própria deslealdade. A era de sua supremacia marcial acabou, mas sua fama, embora manchada, sobreviveria. A execução de Lu Bu em Xiape não foi o fim de sua história, mas o início de sua lenda. Com sua morte, a realidade crua de seus atos deu lugar a um processo complexo de reinterpretação e mito. Imediatamente após seu falecimento, sua reputação estava em seu ponto mais baixo. Ele era universalmente condenado como o traidor supremo, um assassino de pais adotivos, um homem sem honra ou lealdade, cuja ambição desmedida o havia levado à ruína. Os historiadores e cronistas da época, influenciados pelos vitoriosos e pela moralidade confucionista, registraram-no como um exemplo de conduta repreensível, uma advertência contra a deslealdade e a busca egoísta pelo poder. No entanto, com o passar do tempo e à medida que a era dos 3 reinos se consolidava na memória coletiva, a figura de Lu Bu começou a se transformar. A mancha de traidor persistiu, mas ela se mesclou com o reconhecimento inegável de sua força sobre-humana e de sua invencibilidade marcial. Os feitos de Lu Bu no campo de batalha eram tão extraordinários que não podiam ser simplesmente apagados da memória. As histórias de sua habilidade com a alabarda, sua maestria como arqueiro e sua destreza como cavaleiro eram recontadas com uma mistura de horror e admiração. Ele não era mais apenas o vilão, mas também o guerreiro imbatível, o fenômeno cujas proezas desafiavam a lógica. Assim, a reputação de Lu Bu evoluiu para uma dualidade paradoxal. De um lado, ele era o símbolo da selvageria, da barbárie e da quebra de laços de lealdade mais sagrados. Seu nome se tornou um sinônimo de traição na cultura popular chinesa, um aviso para não confiar em homens de caráter duvidoso, por mais talentosos que fossem. De outro lado, a figura do guerreiro Lu Bu ascendeu a um patamar mítico. Ele era o epítome do poder físico, da audácia inigualável, o homem que por um tempo pareceu ser capaz de enfrentar exércitos inteiros sozinho e sair vitorioso. Ele era o exemplo máximo da glória em combate, um ideal de força bruta, mesmo que desprovido de qualquer virtude. Essa transformação mostra como a história é moldada não apenas pelos fatos, mas pela maneira como as pessoas os interpretam e recontam. Lu Bu não foi perdoado por suas traições, mas sua força era tão monumental que não podia ser ignorada. Ele se tornou uma figura trágica, um gigante caído por seus próprios defeitos morais, mas um gigante que deixou uma marca indelével na tapeçaria da guerra. Ele era a personificação da contradição, o mais talentoso e o mais desprezível, o herói e o vilão, forjando uma lenda que resistiria ao tempo, mesmo que fosse uma lenda tingida de sangue e desonra. Apesar de sua morte e da condenação moral de seus atos, a figura de Lu Bu nunca se desvaneceu da consciência coletiva. Longe de ser esquecido, ele se tornou uma figura imponente nas artes, nos contos, nos jogos e nos romances, alcançando uma imortalidade que a vida real lhe negou. Sua história de ascensão e queda, de poder inigualável e traição serial, era simplesmente grandiosa demais para ser relegada ao esquecimento. Lu Bu transcendeu o papel de mero personagem histórico para se tornar um arquétipo, uma força da natureza, um símbolo ambivalente do poder e da perdição humana.
O Romance dos Três Reinos, a obra literária mais influente sobre o período, escrita séculos após os eventos, é o principal catalisador dessa imortalidade. Nesta narrativa épica, Lu Bu é retratado em todo o seu esplendor e em toda a sua depravação. Ele é o guerreiro mais formidável de seu tempo, capaz de feitos que desafiam a crença, como lutar sozinho contra 3 dos maiores heróis da era, Liu Bei, Guan Yu e Zhang Fei, e resistir. Essa glorificação de sua proeza em combate, mesmo que acompanhada pela condenação de seu caráter, solidificou sua imagem como o ápice da força militar. A famosa frase, entre os homens, Lu Bu, entre os cavalos, Red Hare, encapsula perfeitamente essa reverência à sua supremacia em combate. Nos séculos seguintes, Lu Bu continuou a ser uma fonte de fascínio. Ele aparece em inúmeras peças de ópera chinesa, onde sua figura imponente e seus feitos dramáticos são encenados para o público. Sua imagem com a Fan Tianhuaji e o cavalo Red Hare tornou-se icônica. Mais recentemente, a popularidade dos jogos eletrônicos baseados nos Três Reinos, como a série Dynasty Warriors e Total War, Three Kingdoms, catapultou Lu Bu para uma audiência global. Nesses jogos, ele é consistentemente o personagem mais poderoso, uma força a ser temida, um desafio supremo, reforçando sua lenda como o guerreiro invencível, independentemente de suas falhas morais. A persistência da figura de Lu Bu na cultura popular reside precisamente em sua contradição. Ele é o herói trágico, o gênio militar que se condena por sua própria natureza. Ele nos lembra que a força bruta, sem princípios ou lealdade, é uma lâmina de 2 gumes, capaz de grande glória e grande destruição. Ele é a encarnação de um poder tão vasto que beira o divino e de uma selvageria que o aproxima do demônio. Por isso, ele é eterno. Porque quem ousa desafiar os deuses do campo de batalha, quem vive e morre com tanta intensidade e quebra tantos tabus, nunca morre em silêncio. Seu último grito de guerreiro ressoa através dos tempos, uma lenda e uma maldição gravadas para sempre na história. Se você gostou, não esqueça de deixar seu like, se inscrever e compartilhar com alguém que adora histórias. Esse é o canal Imperadores. Até a próxima!